Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Meu nome é Júnior, sou servo do Senhor e obreiro da casa do Senhor, ali na Igreja Apostólica Kadash, onde sirvo ao Senhor ali juntamente com o pastor presidente, pastor Laércio, sua esposa Gorete, e estou aqui nessa tarde para poder dar continuidade na programação online que estamos fazendo e dar continuidade no estudo que começamos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e temos aí visto versículo por versículo, analisando versículo por versículo, trazendo um entendimento que Deus nos tem dado acerca desses versículos para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E antes de começar, quero estar juntamente com os irmãos colocando esse tempo diante do Senhor em oração e estar analisando cada um desses versículos da forma que nós temos feito, para a glória e honra do nome do Senhor, e assim que venhamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Vamos orar e colocar esse momento diante do Senhor, sem perca de tempo. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, eu agradeço, Pai, por este momento, te agradeço, Senhor, Pai, por esta oportunidade de estar diante do Senhor, Pai, e falando da Tua Palavra, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor, sendo ministrado pelo Teu Santo Espírito, como já fui, Senhor, durante esses dias e continuo sendo, porque a Tua Palavra é viva, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é vida, Senhor, Pai. A Tua Palavra, Senhor, ela é maravilhosa. Tem, Senhor, trazido entendimento, trazido, Senhor, crescimento espiritual, trazido, Senhor, tantos benefícios, Senhor, para a vida daquele que, Senhor, medita nela dia e noite, como diz a Tua Palavra, e confia, colocando em prática, Senhor, cada um dos Teus ensinamentos. Pai, eu sou grato ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e operado, Senhor, na Tua igreja, por meio desta programação, tudo que o Senhor já falou ao coração de cada um de nós durante essa semana, e peço a Ti que continue, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações. Continue ministrando sobre as nossas vidas e nos ensinando, Senhor. Usa as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Abra nossa mente e nosso entendimento para compreender, Senhor, e para transmitir, Pai, aquilo que o Senhor tem pedido de nós por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus, é o que te peço e te agradeço. Amém. Então, dando continuidade, havíamos parado no versículo 15, lemos até o 14, estudamos até o 14 e paramos no versículo 15. E agora vamos dar continuidade aqui do versículo 15, vamos ver quantos versículos a gente consegue estar no dia de hoje visualizando e estudando e compreendendo. E o versículo 15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O assunto desses versículos seguintes, tanto do 15 como do 16, fala sobre a questão da santificação, sobre a santidade, sobre ser santo, né? E aqui eu sei que para muitos esse assunto não vai ser novidade, não vai haver algo assim de novo, mas o Senhor, Ele é poderoso para, por meio da Sua Palavra, está sempre nos ensinando, está sempre nos guiando, nos direcionando, está sempre trazendo a aplicação personalizada na vida de cada um de nós. Então aqui no versículo 15 ele fala sobre essa questão da santidade. Assim como é santo aquele que nos chamou, seja também santo
em toda a vossa maneira de viver. Só para trazer um pano de fundo, para relembrar um pouco acerca do que foi falado nas aulas anteriores, Pedro ele vem aqui trazendo uma palavra de consolo, de conforto a um povo que está sendo perseguido pelo cristianismo, por aceitarem a Cristo, por servirem a Deus, por crerem na mensagem do Evangelho. E com essa palavra de consolo, ele mostra nos primeiros versículos as promessas do Senhor para aqueles que são salvos em Cristo e todos os benefícios que, por meio dessa salvação, nós alcançamos. E então, na aula passada, nós também vimos que, a partir do momento que temos entendimento das promessas, daquilo que nos foi conquistado por meio da cruz, temos então uma responsabilidade. Temos então que tomar um posicionamento diante do Senhor em resposta àquilo que Ele nos concedeu. E ali vimos que havia algumas coisas que tínhamos que observar e um posicionamento que deveríamos tomar. Falamos ali sobre ter a mente preparada, falamos ali sobre estar pronto para a ação, falamos ali sobre ter autocontrole, ser sóbrio, falamos ali sobre colocar toda a nossa esperança nas promessas do Senhor e a forma como podemos preparar a nossa mente para poder então estar caminhando e batalhando na fé. E aqui então é uma continuidade desse posicionamento que ele pede dos seus servos. Aqui ele então mostra que aqueles que ele chamou, que ele elegeu, que ele separou, aqueles que ele salvou, ele tem esse chamado, ele tem esse pedido, ele tem esse mandamento, essa ordem dada àqueles que são chamados, que é de ser santo, assim como ele é santo. E o que é santidade, né? Santidade é a qualidade ou a virtude que a pessoa que é santa demonstra no seu procedimento, no seu viver, na sua conduta. Nós vamos tentar aqui dar uma analisada segundo a Bíblia, o que é ser santo e quem na Bíblia era chamado de santo. Temos uma visão aí no mundo, há religiões diferentes, entendimento diferente, e essa palavra santa ela é usada não somente pelos evangélicos, pelos cristãos, mas em outros segmentos, em outros tipos de religiões também, eles adotaram esse nome de santo e têm um entendimento diferente daquele que nós temos. E eu quero demonstrar dentro da Bíblia o entendimento que o cristianismo traz a respeito de ser santo, de quem é santo, de quem é chamado de santo. E aqui ele diz, primeiramente a gente vai analisar partindo do Antigo Testamento, partindo do princípio. No Antigo Testamento a gente vê ali que o povo que era chamado de santo era o povo de Israel. E quero ler esse versículo aqui só para poder começar a desenvolver o entendimento. Esse versículo que se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 73 ao 75, que diz: o juramento que fiz ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para
o servirmos sem medo, em santidade, justiça diante dele, como todos os nossos dias. Vemos então que a palavra santo ali, primeiramente, foi algo que começou com o povo de Israel, onde Deus chamou um homem chamado Abraão, e aí ele fez promessa que através dele faria dele uma grande nação, daria a ele uma grande descendência, e essa nação passou a ser chamada como nação santa, né? E aqui mesmo em Lucas a gente já vê que foi feita essa promessa, né, de que o povo a qual surgiria da descendência de Abraão seria um povo separado para viver em santidade e justiça durante todos os seus dias. E a gente vê ali que Israel é um exemplo a qual a gente pode tirar muitas lições acerca do que é ser santo, do que Deus requeriu daquele povo acerca da santidade, e se torna um padrão que a gente pode observar na palavra do Senhor para buscar entender então qual é esse requerimento do Senhor que ele está fazendo para Pedro, né? Que através de Pedro ele está fazendo a igreja do Senhor. A gente observa que esse trecho que Pedro ele aqui usa, ele tira parte no segundo versículo que a gente vai ler, do 16, realmente do Antigo Testamento, e trazendo então a ideia de que Deus requeriu do povo de Israel, primeiramente o povo eleito, escolhido, os descendentes de Abraão, segundo a carne, é algo que também ele viria a requerir do seu povo, da igreja. E a gente já vai entender um pouco melhor isso. A gente vê ali que é muito semelhante a nossa vida cristã com o que Deus fez com o povo de Israel. O que Deus fez? Ele ali fez promessa a Abraão, disse a Abraão que o povo seria realmente escravizado e que depois de 400 anos ele viria a trazer libertação para este povo. E assim, ele vai e tira o povo com mão forte dali do Egito, um povo que já estava acostumado com a cultura do Egito, estava acostumado com a vida ali no Egito, com a forma que o Egito tinha de adorar a outros deuses. A sua mente estava direcionada ali por aquilo que eles viam cotidianamente no Egito. Então Deus tira esse povo do Egito, ele livra eles da morte, do pecado, e traz eles para perto de si. Usa a vida de Moisés para cumprir esse propósito. Então desde Moisés ele já começa a demonstrar a questão da santidade. Quando ele encontra com Moisés, ele fala para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde que ele pisa era lugar santo, e mostrando que Deus ele é Deus, ele já é um Deus santo que exige desde o Antigo Testamento, desde sempre, desde quando começou a se relacionar com o seu povo, a questão da santidade, e trazendo o povo ali do Egito, atravessando o mar. Ele então chamou Moisés em cima no monte e o povo fica aguardando a Moisés ali embaixo. Então Deus dá leis a Moisés para que ele venham
apresentar diante do povo, vinha ensinar o povo a forma como daqui então eles deveriam viver. Depois de serem libertos, depois de serem tirados do Egito, então como que eles devem viver a sua vida? E para isso Deus que deu leis a Moisés, para que por meio dessas leis eles tivessem um parâmetro de vida, eles viessem então conhecer a forma como realmente Deus age. Deus deu, por meio dos 10 mandamentos, a sua conduta moral. Ele revelou ao povo a sua conduta moral por meio dos 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, havia ali ainda outras 613 leis que conduziam este povo no seu relacionamento social, na sua vida, na questão do alimento, na questão da convivência social e da adoração a Deus. Era necessário que eles viessem receber essas diretrizes, essa direção, pelo fato de tudo que eles conhecerem, por estarem 400 anos aprisionados, era simplesmente o que o Egito apresentava, uma forma errada de conduta, uma forma de adoração pagã, onde havia muitos deuses, um Deus para cada petição, para cada coisa, e Deus ele ali decide se revelar ao povo, mostrar que ele é o único Deus verdadeiro e que diante dele não há outro Deus. Então ele estabelece que eles não deveriam fazer imagens de esculturas para adorarem, nem se dobrarem, nem se prostrarem diante deles. Então ele começa ali, por meio da lei, por meio daqueles mandamentos, estabelecer a questão da santidade na vida do povo. Há um outro versículo aqui importante para a gente entender melhor a questão da santidade no Antigo Testamento. Então Deus ele faz promessa a Abraão e chama um povo e demonstra que esse povo deve viver em santidade. E Êxodo 19, 15, 19, 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Em Levítico 19, 1 e 2 também diz assim: diz ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, é santo. Em Levítico 20, versículo 26 diz: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu os separei dentre os povos para serem meus. Então nós vemos ali que no Antigo Testamento, primeiramente, o povo de Israel era um povo chamado de povo santo. E a gente já vai entender o que significa então essa palavra santo. No Novo Testamento a gente vê que todos os crentes em Jesus Cristo agora são chamados de santo. Todo aquele que recebe a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e por meio da fé crê, passa a ter em seu interior, passa a habitar em seu interior o Espírito Santo de Deus. E
Então a obra santificadora é começada em sua vida. Uma santificação inicial é começada na sua vida. E aí a gente vai ver mais para frente também que além dessa santificação inicial, há um processo de santificação que o povo deve buscar. Assim como também no Antigo Testamento o povo de Israel. Essa mesma exigência que é feita para a igreja era feita antigamente, e isso tem muito a ver com a questão do procedimento, das leis de Deus, da palavra de Deus e da forma como a gente corresponde com ela. Vou ler o que eu escrevi aqui, comentário. Santo é todo cristão, todo aquele que se torna filho de Deus por meio da fé na mensagem do Evangelho de Cristo, na sua vida, morte e ressurreição, sendo aceito por Deus, recebendo a presença do Espírito Santo em seu interior como um selo que declara que somos propriedade peculiar de Deus e passamos a fazer parte de um povo que vive de forma totalmente dedicada a Deus, segundo o padrão e propósito que Ele mesmo estabeleceu para os seus filhos. Nessa lição, especificamente, eu coloquei bastante versículos bíblicos, porque eu quero trazer clareza mediante a Bíblia da ideia da santidade, da ideia do que Deus demonstra acerca da santidade. Então é necessário que a gente conheça os versículos, as passagens bíblicas, para que a gente possa se orientar não somente por aquilo que as pessoas dizem, que assim, a gente pode até conhecer muito sobre um assunto por ouvir as pessoas falarem, mas é importante, é imprescindível que a gente venha examinar também as escrituras, pegar as referências bíblicas. É muito conhecido o povo bereano que, ao ouvir a pregação de Paulo, ia conferindo na palavra se tudo estava de acordo com aquilo que ele falava. Então eu, nessa lição, Deus me conduziu de usar bastante versículos bíblicos que eu vou estar lendo, e peço que os irmãos anotem, releiam em casa, para que esse assunto possa ficar claro na mente dos irmãos. Acerca então do Novo Testamento, que a gente entende ali de quem era chamado santo. Quero usar esse versículo aqui para trazer mais clareza, de Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23, que diz: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou pela morte de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 21 a 23. Há um outro versículo também que é muito bom, que demonstra, que nós fomos selados e separados como um povo eleito de Deus, que está em Efésios 1, 13 e 14. Os irmãos podem ler em casa. E também aqui uma outra passagem de 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22, que diz... Só um momento, irmãos. Acho que deu erro aqui.
Na verdade é 1 Pedro 2, do versículo 9 ao 10, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, como eu estava falando, é muito semelhante a questão do povo de Israel e a forma como eles foram tirados do deserto e a vida de todo cristão, porque nós também viemos do mundo, assim como eles vieram do Egito, e nós também tínhamos costumes e hábitos diferentes e que acostumamos, que aprendemos no mundo, ideias acerca de fé, acerca de amor, até sobre essa palavra santo, né? Muitos têm ainda uma ideia que talvez não condiza com o que a Bíblia diz, e Deus, ele, por meio das suas escrituras que deu aos seus discípulos e apóstolos, nos traz então uma nova forma de se viver, um novo padrão, uma conduta que está de acordo com o que Ele quer, não com aquilo que imaginávamos ser. Acerca da adoração a Deus, de quem é Deus, da criação da vida, de tudo. A gente nasce e a gente vê que há muitas correntes que falam acerca da criação e da existência do mundo, e são filosofias e ideias diversas que há, e tudo está incutido na nossa mente, na nossa cabeça. E é necessário que haja uma reprogramação, né? No nosso espírito nós somos separados, santificados para Deus, só que é necessário que haja um trabalhar, haja um exercício da nossa fé em buscar a santificação, e essa santificação tem a ver com uma reprogramação do nosso entendimento acerca do mundo, da vida, da forma como andamos e nos portamos. Então, o que significa a palavra santo? Eu sei que muitos já sabem, há diversos significados dependendo do original que você buscar. No hebraico ele é uma palavra e tem um significado, no grego já traz uma outra palavra e um entendimento semelhante. Se você buscar no dicionário, no Google, vai ter ali também diversos entendimentos. Porque assim, normalmente uma palavra, dependendo do contexto que ela está encaixada, ela tem um sentido diferente. E assim, eu trouxe aqui, fui buscar uma questão do hebraico mesmo, que usa a palavra Kadash, que é o nome da nossa igreja, ou então Kadosh, né? Que significa separado ou consagrado e até dedicado para o uso ou serviço exclusivo de Deus. Então, todo aquele que é chamado de santo na palavra de Deus, tanto no Antigo ou no Novo Testamento, tem esse propósito de ser dedicado, consagrado ou separado para Deus, para o uso exclusivo de Deus, para o trabalho, o serviço, né? Exclusivamente a Deus. E então eu quero falar do processo da santificação. A santificação, ela tem 3 etapas, né?
a santificação inicial, a santificação progressiva e uma santificação final. A santificação, ela é uma obra do Espírito Santo de aperfeiçoamento do nosso caráter moral, de nos conduzir, nos levar, nos dar a capacidade, nos dar o entendimento e a força para poder obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus. E essa santificação, como foi dito, ela acontece no momento da nossa conversão, porque somos separados para Deus naquele momento. Mas também na palavra do Senhor, ela nos mostra que esse processo ele necessita ter continuidade, e que nessa continuidade é uma busca nossa, né? É nosso papel estar buscando essa santificação. E para trazer de forma prática aqui, quero só trazer pelo menos 3 versículos que traz essa ideia, deixa clara essa ideia de santificação inicial, de santificação progressiva e santificação final, para que fique claro na mente. Santificação inicial. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o 10 e o 11, diz assim sobre a santificação inicial. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim for algum de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no Senhor, no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então ele põe aqui a santificação como algo passado, como algo que já ocorreu, né? A santificação progressiva. Santificação progressiva, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui ele está usando os santificados em Cristo, algo que já aconteceu, que já ocorreu, chamados para serem santos, né? Que ainda há uma busca, né? Demonstra que ainda há uma busca, que essa santificação não está completa. E a santificação final. A santificação final ela é conhecida como a glorificação. É algo que ocorrerá no arrebatamento da igreja e no momento em que a igreja for conduzida aos céus, teremos então esse processo de santificação completa em nossas vidas. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53 diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então a gente vê que, tanto como diz Tessalonicenses 5:23, tanto o corpo, espírito, alma e corpo serão plenamente santificados. E a santificação final é essa transformação, onde o pecado já não terá mais
não estaremos mais na presença do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós para nos escravizar, porque temos o Espírito Santo e podemos lutar contra o pecado. Foi nos dado força espiritual para poder vencer o pecado, coisa que não tínhamos, né, antes de recebermos a Cristo. Não poderíamos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, nos santificar ou buscar, praticar a lei de Deus, a palavra de Deus, como os israelitas tentaram. E Deus depois traz entendimento por meio de Paulo, demonstrando que a lei dele, a lei que ele deu, ela por si só, sozinha, não poderia santificar as pessoas, pelo fato de todos terem a natureza pecaminosa e não terem a força espiritual para poder obedecer a lei de Deus por completo, como ele exige. Tanto que é dito que se você obedece 9 dos mandamentos, mas erra em um, você se torna culpado de todos. Mas por meio do sacrifício de Cristo, agora nós observamos a lei através do Espírito Santo, que nos capacita a não somente conhecer as Escrituras, mas obedecê-las integralmente. Ainda, né, que tropecemos, ainda que sejamos falhos, mas essa obra santificadora, progressiva, nos leva a realmente ser liberto do pecado, ser liberto de uma conduta imoral, de qualquer tipo de pecado que haja na nossa vida, qualquer tipo de má conduta, mau pensamento, qualquer tipo de comportamento reprovado pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de vencer o mundo, vencer a nossa carne, vencer o pecado. E coisa que não nos era, não seríamos capazes, né, se não houvesse realmente o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, essa obra santificadora final, ela é a transformação desse corpo corruptível, dessa carne que perece, que envelhece, e para tomarmos um corpo como o de Cristo, quando Ele ressuscitou, perfeito, que não mais sente dor ou não mais morre, um corpo incomparável, onde o pecado não toca, onde há perfeição, pureza. Continuando, então como podemos buscar, né, essa santificação? Ela é uma ordem expressa aqui no versículo que a gente leu e também em toda a palavra, né? Nas cartas de Paulo, Deus enfatiza que temos que buscar essa santificação, buscar essa mudança de conduta, essa reprogramação, né, na nossa mente, para podermos então abandonar a forma vazia e egoísta de que vivíamos, voltados para a nossa carne, para a nossa própria satisfação, para poder então viver de forma que agrada, né, a Deus. E vemos que Hebreus, né, mostra o grau de importância que Deus dá
para a questão da santidade na vida daquele que crê nele, na vida daquele que aceita ele. A santidade ela é tão importante para o cristão que sem ela, né, ninguém pode ver a Deus, não pode ter comunhão com Deus, não pode se relacionar com Deus. Ser santo não quer dizer ser perfeito, né? No sentido que diz respeito a nós, seres humanos. Santo quer dizer ser separado para o uso exclusivo. E o processo de santificação é uma purificação diária, é um aperfeiçoamento diário de quem somos até que cheguemos a essa perfeição. Paulo ele diz, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja perfeito, mas esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio que eu tenho em Deus. Então, Paulo estava em busca desse aperfeiçoamento e sabia que ele alcançaria esta perfeição em Cristo, ou quando viesse se encontrar com ele após a sua morte, ou se ele, caso fosse arrebatado, como ele mostrou aqui a esperança de a iminência do arrebatamento, né? A esperança de que o arrebatamento pudesse acontecer naquela época e eles pudessem ter o seu corpo transformado e serem santificados completamente. Então, em Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui demonstra a importância da busca dessa santificação e coisa que às vezes a gente esquece, né? Coisa que às vezes a gente, por tantas coisas que acontecem na vida, por tantas dificuldades, e às vezes a gente está buscando ali solução da parte de Deus, provisão, está buscando outras coisas que necessitamos, né, em Deus, e esquecemos que Deus ele também requer algo de nós para que o relacionamento seja um relacionamento de comunhão íntima e que funcione, né, da forma como ele projetou para ser. E esse relacionamento só pode realmente demonstrar frutos. A gente pode então experimentar da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor que Ele tem para nós se realmente buscarmos a comunhão por meio daquilo que Ele demonstra na Sua palavra, que é a santificação. Então, como a gente pode buscar essa santificação? Eu quero aqui só trazer pelo menos 3 formas claras, que fica evidente na palavra que a gente pode buscar essa santificação. Primeiro é por meio da palavra. Eu quero ler os versículos para que você possa se apropriar e começar a ter então a sua mente renovada, transformada, para que você possa então ter esses versículos e lê-los e relê-los e meditar neles e buscar através da palavra do Senhor encontrar este lugar de não somente conhecimento e entendimento intelectual, mas de aplicação pessoal e aplicação prática das verdades bíblicas na sua vida. Então, primeiro pela palavra. Em João 17, 10, João 17, do 17 ao 19, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, ou na palavra. Então o próprio Jesus mostra na sua oração em João para os discípulos que o desejo dele é que eles fossem santificados na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então por meio da palavra a gente pode achar a santificação para as nossas vidas. E eu gosto de unir esse versículo com o versículo de Romanos, que também traz essa ideia da ação da palavra, ação prática da palavra na nossa vida, na nossa mente.
Romanos 12, vou ler do versículo 1 até o 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isso fala da entrega, fala, né, da entrega que Deus espera de nós. Uma vida de sacrifício vivo, uma entrega completa, uma renúncia de nossos próprios desejos, de nossos próprios, às vezes, sonhos, às vezes, objetivos pessoais. É um sacrifício vivo, né? Uma vida de entrega, uma vida dedicada a Deus de forma santa, né? Separada, de forma dedicada, consagrada a Deus, que venha agradar. E continuando, diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2. Então aqui ele está falando que a gente deve se transformar, mas transformem-se, né? Está dizendo no versículo. Ou transformai-vos, dependendo da versão, pela renovação da vossa mente. Então, como que a nossa mente se renova? É através da leitura da palavra, é através de buscar o entendimento e a compreensão da palavra, que a nossa mente ela é renovada na nossa forma de compreender, de entender a vida, de entender o mundo. E por meio dessa renovação, dessa transformação da nossa mente, do nosso entendimento, então começamos a olhar pela ótica de Deus, não pela nossa ótica. Então começamos a entender realmente o que é bom, perfeito e agradável. E por isso então podemos experimentar de Deus o que é bom, perfeito e agradável. Continuando, então, por meio da palavra, é a primeira forma de buscarmos santificação. A segunda forma é por meio da comunhão com o Espírito Santo. Primeiro por meio da palavra, depois pelo Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 a 27. Então ele intercede a Deus de acordo com a vontade de Deus pelos santos. E para complementar esse versículo, em Tessalonicenses 4:3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 3:4. Então, o próprio Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, em nossas limitações, em nossas debilidades, por meio de uma comunhão com Ele, de apresentarmos diante dEle todas as situações, quando desejamos vencer algo que nos tem afastado de Deus. O pecado ele faz divisão de nós com Deus, e a santificação é uma luta diária contra o pecado e uma busca em praticar a palavra de Deus para se aproximar de Deus. E vemos que nós temos debilidades, somos limitados, temos fraquezas, temos limitações, e diante dessas limitações vêm as tentações, as lutas, as adversidades, e não devemos pensar que nessa luta, nessa batalha, é uma batalha solitária, é uma luta solitária, é uma busca solitária pela santificação, mas o próprio Espírito de Deus, que é o Espírito Santo,
que passou a habitar dentro de nós, que nos fez filhos de Deus, um Deus que é santo, por meio do seu Filho, que é o Santo de Israel, Jesus Cristo. É poderoso para nos purificar e nos tornar, nos levar a vencer o pecado que há em nós, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, e nos fazer triunfar contra o pecado. Então é por meio de uma dependência do Espírito Santo, orando a Deus na dependência do Espírito Santo, reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos erros e colocando diante dele as nossas incapacidades, para que ele possa nos fortalecer e trabalhar, nos lapidar naquilo que temos sido fraco, temos sido falho, confiando na misericórdia, no perdão dele, que a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para cumprir com sua promessa, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então é uma luta, é uma batalha onde não devemos nos prostrar, onde não devemos desistir de buscar por essa santificação. E a terceira forma como devemos buscar a santidade é buscando olhar para Cristo, buscando no exemplo de Cristo, né? Eu vejo que os apóstolos, os discípulos, eles agiam dessa forma, e que é algo que eles nos aconselham. Eu vejo ali Paulo, ele diz: sede meus imitadores como sou de Cristo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E também vemos em 1 João, no capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então andando como ele andou, sendo imitador dele, né, que podemos também buscar a santificação, a forma correta de andar, que podemos buscar a aprovação de Deus, né? Deus disse: esse é meu filho amado, quem eu me comprazo. E andando da forma como ele andou, que é o propósito também de Deus, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, lá ele diz que nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo, né? Para nos assemelharmos a Cristo na sua conduta moral, na sua forma de andar. Somos cristãos porque somos imitadores de Cristo, pequenos cristos, somos discípulos, né, de Cristo. O discípulo imita o seu mestre. Então buscando olhar para Cristo, tendo relacionamento com Ele e buscando seguir o seu exemplo, podemos também alcançar a santificação. Há muitas outras formas ainda que a Bíblia nos mostra, mas eu quero ser breve e de alguma forma deixar com que essa lição tenha uma aplicação pessoal, direta, né? Então nós podemos concluir que a santificação ela se resume nisso. Santificação é a busca do cristão em viver de forma dedicada a Deus, lutando diariamente contra o pecado, com a ajuda do Espírito Santo, buscando entendimento e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas de forma prática, andando nas pisadas de Jesus até o fim de nossas vidas terrenas. Como somos filhos de Deus,
o nosso Pai é santo, nós devemos demonstrar que somos filhos, a nossa filiação, por meio de em tudo que fazemos, termos essa dedicação de demonstrar a santidade de Deus, né? Fomos separados, devemos viver de forma totalmente diferente da que o mundo vive, na contramão daquilo que o mundo nos apresenta. É o que vem a palavra de Deus. Deus, ele diz na sua palavra que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Então é necessário que o ser humano ele se alinhe aos caminhos e os pensamentos de Deus para que ele possa viver de forma correta nessa terra. Então, para dar continuidade, versículo 16 diz assim: pois está escrito, seja santos porque eu sou santo. E no que diz respeito então à santidade de Deus, por que ele diz sejam santos não como eu sou santo, mas porque eu sou santo? Porque Deus, no que diz respeito à santidade de Deus, a palavra santo se referindo a Deus, é totalmente diferente do que podemos colocar para nós, né? Deus, ele é totalmente separado, exclusivo por sua grandeza e superioridade, pureza e perfeição, de modo que ninguém é santo como ele é. Nem os anjos, nem nós podemos ser santos como Deus é santo, né? A palavra de Deus nos mostra isso, que a santidade de Deus ela é exclusiva, porque Deus ele é um ser totalmente exclusivo, diferente de toda a sua criação. Por mais que ele seja um ser espiritual, esteja no céu junto com os anjos são criados por ele, nós somos criados por ele, todas as coisas foram criadas por ele. A santidade emana dele, vem dele, né? Então só podemos ser santos porque ele é santo, né? E no que diz respeito a ele, ninguém é como ele em santidade. A gente vê em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, diz: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui está falando então que só o Senhor é santo, mas não quer dizer que ele não exija que nós sejamos santos. Ele está falando só tu és santo porque só ele é santo da forma como ele é. Ninguém pode ser igual a ele, santo como ele é. Mas é porque ele é santo que ele exige que nós sejamos santos, né? E só podemos ser santos, até os seus anjos só podem ser santos, porque ele é santo. E aqui nesse versículo diz que é por meio do próprio Deus que nós somos santificados, né? No 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então é o próprio Deus de paz que nos santifica, né? Então só podemos ser santos através dele. Mas essa palavra também, esse versículo diz, ser santo porque ele é santo, tem a ver com relacionamento. A única forma de nós mantermos um relacionamento com Deus é através da busca de uma vida de santidade, é porque ele nos santificou. Isso diz respeito à propiciação do sangue de Jesus,
O sangue de Jesus, ele nos propiciou, nos fez aceitáveis diante de Deus. O sangue de Cristo, ele aplacou a ira de Deus, nos cobriu e nos fez aceitável diante de Deus. Então, porque fomos santificados, por meio dessa santificação é que podemos nos relacionar com Ele. Então devemos ser santos e continuar buscando essa santificação para que o nosso relacionamento com Ele se mantenha perfeito. Então, por isso que Ele exige, sejam santos porque eu sou santo. Porque se vocês não forem santos, não tem como vocês se relacionar comigo. Seria mais ou menos isso. Tem a ver com um relacionamento. Sede santos porque eu sou santo. Continuando aqui, versículo 17. Versículo 17 diz assim: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então vemos nesse versículo a questão da paternidade de Deus. Vocês que chamam de Pai, né? E fala que se chamamos Ele de Pai, então devemos nos portar com temor durante a nossa vida terrena. Mostra que além de Deus ser Pai, né, é coisa que a gente pode conferir em todas as Escrituras, e eu vou deixar esse versículo de comprovação, 1 João 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e é o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, ele nos mostra que é Pai, que é um Pai de amor, que é um Pai que se alegra em recompensar, em atender às petições dos seus filhos, como ele diz, Jesus demonstra, né, que o nosso Pai, que os pais humanos, né, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará aquilo que pedimos, e o Espírito Santo, aquele que busca. Então vemos que Ele é um Pai de amor, um Pai que se agrada em conceder as nossas petições, mas vemos também que o amor de Deus é diferente do amor que vemos em muitos exemplos paternos. Ele fala que a gente deve andar em temor se chamamos Ele de Pai. O Pai de amor, ele mostra em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Peço que depois você leia. E a gente vai ver ali que o Deus que ama, ele repreende, ele castiga. E por que ele faz isso? Porque ele nos ama tanto que não quer ver a gente perecer nos nossos próprios caminhos enganosos. Ele não quer ver a nossa alma perdida no lago de fogo. Ele não quer ver a gente perecer nos nossos próprios erros. Por isso ele é um Deus que ama, e por amar ele não deixa que a gente viva de qualquer forma, mas ele nos repreende, nos corrige, nos exorta para que possamos então desfrutar da comunhão com Ele e receber das bênçãos que Ele prometeu a nós. Então Ele não age com imparcialidade, Ele não age com favoritismo, mas Ele é justo no seu julgamento. Independente de sermos filhos, não estamos isentos de receber exortação, repreensão, correção. E Ele corrige, exorta, porque Ele nos ama. Então, o próprio versículo diz que a repressão, a princípio, pode parecer amarga, mas o seu fim ele é proveitoso. Então,
como a Escritura diz, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deus está nos pedindo busca de santidade. Busque santidade para ter relacionamento de qualidade, relacionamento verdadeiro, porque Ele é santo e a única forma de mantermos o relacionamento com Ele é por meio dessa busca da santificação. Vemos aqui também que além de Ele ser Pai, Ele deu o mandamento, que honremos os nossos pais, e fez esse mandamento com promessa para que se acrescente os nossos dias na terra. E se honramos os nossos pais terrenos, quanto maior honra merece o nosso Pai Celestial. E é necessário que honremos o nosso Pai terreno, porque assim como Ele diz, quem não ama aquele que vê, como pode amar aquele que não vê? É necessário que amemos o nosso próximo para que amemos a Deus. Então é necessário que também demos honra aos nossos pais para que possamos honrar também a Deus. Eu sei que não é fácil, e assim como temos que às vezes temos muitos relacionamentos paternos que são traumáticos, que não são nada semelhante àquilo que Deus apresenta no padrão perfeito de paternidade. Nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração para perdoar, para poder vencer as nossas dificuldades, mágoas, traumas, e buscar então cumprir o mandamento que Ele nos dá de honrar, porque isso é demonstrar amor. E às vezes sabemos que é difícil, dependendo do relacionamento que muitos têm com seus pais. Então, dessa forma, eu quero somente deixar um último versículo que vai falar aqui sobre o temor, a importância do temor na busca da santificação. Em 2 Coríntios 7, no versículo 1, diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Eu queria falar também do temor. O temor não é medo, o temor é um respeito, o temor é reverência, a Deus. O temor ele é um respeito reverente que honra e se submete a Deus, temer a Deus, sim, de uma forma clara, é levar Deus a sério. Coisa que muitas das vezes não fazemos com os nossos pais. Por isso que Ele fala, se chamamos Ele de Pai, devemos andar em temor, porque temor é respeito, é honra, é levar Deus a sério. E acerca do temor, a Bíblia tem muitas passagens e ela nos mostra aqui que temer a Deus é o princípio da sabedoria, em Provérbios 9:10. E que temer a Deus é odiar o mal. Portanto, aqui em Provérbios 8:13 diz: quem teme a Deus odeia o mal, portanto odeia o orgulho e a arrogância e a corrupção e as palavras perversas. Então, o temor a Deus é importante na nossa busca pela santificação. Eu quero então concluir essa aula e agradecer a todos por até aqui ter me acompanhado, e peço que os irmãos continuem orando e buscando no Senhor essa disposição, essa mudança no interior, essa capacitação da parte de Deus para poder viver em santidade.
E então eu vou orar e peço que os irmãos estejam realmente empenhados nessa busca por meio da palavra de Deus, em dedicação ao Espírito Santo. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai. Agradeço ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito. Continua abençoando cada um dos irmãos e capacitando, Senhor, a aplicar a Tua palavra em suas vidas. No nome de Jesus, Pai, é o que te peço, Senhor, e te agradeço. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e que Deus venha dar graça para cada um de nós, para estar buscando esta mudança. Ele tem aperfeiçoado a tua obra nas nossas vidas, cada dia, e creio que Ele há de continuar aperfeiçoando e nos dando força e graça para poder aprender e aplicar. A palavra do Senhor diz que seus mandamentos não são pesados. 1 João, capítulo 5. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.